buscando a tua luz, enche o meu coração. Deus, não há outro bem maior que eu possa querer, além de ti não há, Senhor. Vem Espírito de Deus, toma este lugar, meu prazer é te louvar, louvar, louvar. Poderoso Deus, és bem-vindo aqui. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, pra te adorar. Poderoso Deus, és bem-vindo aqui. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, pra te adorar. Deus, os meus olhos estão em ti, buscando a tua luz, enche o meu coração. Deus, não há outro bem maior que eu possa querer, além de ti não há, Senhor. Vem Espírito de Deus, toma este lugar, meu prazer é te louvar, louvar, louvar. Poderoso Deus, és bem-vindo aqui. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, pra te adorar. Poderoso Deus, és bem-vindo aqui. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, pra te adorar. Poderoso Deus, és bem-vindo aqui. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, pra te adorar. Poderoso Deus, és bem-vindo aqui. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, pra te adorar. Poderoso Deus, és bem-vindo aqui. Eu ergo as minhas mãos pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Meu irmão e minha irmã, graça e paz, bom dia. Nós queremos declarar um domingo de muita bênção para você
e toda a sua família. Você está no Café com Cristo, uma colherzinha de fé, de esperança, amor e avivamento, o seu companheiro de todas as manhãs. Eu gostaria que você desse o like nesse vídeo, compartilhasse essa porção de vitória, pelo menos com 5 pessoas, e se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações, as programações da Igreja Metodista Central aqui na cidade de Juiz de Fora. Eu gostaria de iniciar com o Salmo de número 122, que diz o seguinte: alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que os nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno, em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa do rei Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei que haja paz em ti. Por amor à casa do Eterno nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós começamos o nosso domingo já com este salmo poderoso, o salmo de número 122. Você é convidado a orar conosco. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos. Queremos declarar a tua bênção neste dia. Ó Deus, domingo é dia do Senhor. Que este dia seja um dia de edificação, de comunhão, de quebrantamento, de conversão. Nós abençoamos os teus filhos e filhas em nome de Cristo. Amém e amém. Nesta manhã está conosco o nosso missionário, o missionário Marcelo. Marcelo, graça e paz. Graça e paz, pastor Wesley, a todo mundo que está em casa. É sempre um prazer estar aqui, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Esse tema que é muito relevante, especialmente nesse momento da história de pandemia, a gente refletir sobre a saúde como um todo, saúde para o corpo, para a alma, para o espírito. Então, que Deus abençoe todos nós. Graças a Deus, daqui a pouquinho, o missionário Marcelo, ele está, não é isso, Marcelo? Você está fazendo teologia, está cursando teologia. Por favor, fale um pouquinho. Isso, graças a Deus, estou aí fazendo curso à distância, Amém. Pela UMESP, aqui o polo presencial aqui no Granbury. E passa rápido, estou concluindo. Estou entregando meu TCC, concluindo o estágio. Finalizar essa temporada aí, graças a Deus. E também você é formado, nós estamos falando sobre saúde e espiritualidade, você faz teologia, Teologia, segundo Martinho Lutero, a teologia é a gramática de Deus para interpretarmos a linguagem do Espírito. Mas, além da espiritualidade, com a teologia, você também é formado em educação física, não é isso? Isso, exatamente, formei em Educação Física no final de 2008, sempre gostei muito de esportes e ao longo da minha caminhada aí na faculdade, junto com a igreja, Deus foi me despertando exatamente para usar o esporte como uma forma de alcançar pessoas, de trabalhar com a comunidade, de pregar o evangelho, que é o que eu tenho feito nos últimos 8 anos, juntar a atividade física com missões, que é uma coisa que eu gosto muito, tenho me dedicado a isso. Então, foi um período bom também estudar educação física, fazer a faculdade, e o Senhor, trabalha na nossa vida, na educação, na faculdade, na igreja, na atividade física. É sempre bom a gente investir em várias coisas diferentes, Graças a Deus. Então, o nosso tema hoje, saúde e espiritualidade. E lembrando que no nosso culto das 19 horas, nós estamos com a série Lições do Esporte para o Game da Vida. E o nosso tema central é Encarando as Derrotas. Então, você é convidado a aprender também com as derrotas, como no esporte, de vez em quando nós temos derrotas, precisamos de encará-las de frente
para recebermos aquela graça tão poderosa da palavra, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas nós começamos sempre com louvor aqui no seu Café com Cristo de domingo. Hoje, dia de ceia, às 9, 17 e 19 horas. Que Deus os abençoe. Espadas com escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúrias pertinaz, persegue Satanás. Com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. Do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabes quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam dominar, nem vê-los assustados. Seu plano infernal já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo acabar e a morte nos chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte,
Graças a Deus, Castelo Forte é o nosso Deus. Ontem foi dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, algo muito especial para toda a cristandade ao redor do mundo. Mas o nosso tema hoje é saúde e espiritualidade, e agora teremos um momento devocional com o missionário Marcelo, né? Nós chamamos carinhosamente de Marcelinho. Por favor, que Deus possa te usar de uma forma sobrenatural neste momento. Amém. Paz do Senhor, mais uma vez, todo mundo que está aí em casa, você que está chegando agora. Eu gosto muito, né, desse tema de saúde e espiritualidade, achei muito interessante essa proposta, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, né, os desafios da pandemia, né, cada um no seu estágio, alguns aí que já estão saindo bastante, já estão retomando boa parte das atividades, outros ainda reclusos, né, mas todo mundo está num momento da vida que precisa de pensar, né, como que isso pode interferir na nossa saúde mesmo, né, como que um tempo de muito isolamento também, sem atividade física, às vezes se alimentando pior, né, porque sai menos para comprar as coisas, como que isso pode se refletir, né, na nossa saúde. Então, acho que foi muito relevante, né, dedicar aí essa semana, não sei se vai estender mais, para falar sobre esse tema. E eu queria trazer como texto base um texto que a gente usa, muito conhecido, que a gente usa para muitos temas, né, relacionados a coisas espirituais, que é exatamente do fruto do Espírito. Mas eu queria fazer um gancho aí com esse tema que está sendo proposto para hoje. Então, Gálatas, né, capítulo 5, versículo 22, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Irmãos, então, esse texto fala que o Espírito Santo tem frutos. Então, se o Espírito Santo habita em nós, que é uma promessa que existe na palavra de Deus para todo aquele que recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o selo do Espírito, esse Espírito, ele vai dar os seus frutos. E um texto que está sendo muito usado aí ao longo da semana, né, que é o texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né, que fala dessa questão do corpo, da alma e do Espírito. Um pouquinho antes também fala uma orientação que é interessante, que fala: não apagueis o Espírito. E eu fiquei meditando em cima disso, que geralmente a gente pensa que a forma da gente apagar o Espírito já pode estar associado a uma prática de algum pecado, ou a não perseverar, né, na oração, não perseverar na leitura da Bíblia, do jejum, ou mesmo no ambiente aqui, às vezes que está fluindo. Eu lembro, às vezes, na juventude, que o culto estava fluindo, o pessoal lá falando em língua, não sei o quê, e a gente preocupado com a hora, que tinha que fechar a igreja, aí às vezes falava: não apagueis o Espírito, porque o Espírito está se movendo. E é verdade, tudo isso que eu falei é verdade. Mas eu fiquei meditando como que o nosso cuidado com a saúde mesmo do corpo pode ser, ou a falta de cuidado com a saúde do corpo, pode ser uma forma de apagar o Espírito e apagar os frutos do Espírito em nós. Uma coisa que eu vi recentemente, aprendi há um tempo atrás, que eu achei muito interessante, é a origem da palavra enfesado. Enfesado é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia para falar alguém que está nervoso, alguém que está bravo, irritado, certo? E eu nunca tinha parado para pensar que enfesado significa uma pessoa que está cheia de fezes. Olha que coisa simples, até grosseira e interessante. Ou seja, uma pessoa que está com o intestino preso, que não está conseguindo expelir coisas que são nocivas ao seu corpo, ela vai ficar mais irritada. Ou seja, com menos amor, com menos paz, com menos alegria, com menos paciência, com menos domínio próprio, com menos mansidão.
Ou seja, é uma coisa totalmente corporal, totalmente orgânica, totalmente terrena. Mas que apaga o espírito em nós? Pode ser, né? Alguns cuidados no corpo podem afetar mais do que o corpo. Tem coisas não, tem cuidados com a saúde que meio que são só do corpo mesmo. Eu, por exemplo, que trabalho com o treino de futebol há 8 anos, ou seja, eu não estou numa sala climatizada, protegido dos raios ultravioleta. Diariamente, eu estou exposto ao sol. Eu precisaria de ser mais cauteloso. É um desafio que eu preciso para a minha vida. Eu preciso ser disciplinado com o filtro solar, o que eu confesso humildemente que não sou. E por que não sou? Porque eu não vejo isso me prejudicando no momento. Talvez lá na frente eu possa colher um câncer de pele, uma ferida, uma doença lá na frente. Hoje, eu usar o filtro solar ou não, afeta alguma coisa a minha alma, meu espírito, meu estado de humor? Não me afeta em nada. Isso me impede, às vezes, de tomar uma atitude de cuidado com o meu corpo, com a minha saúde. Mas existem coisas do cuidado com o corpo e com a saúde que tem um efeito imediato, tem um efeito natural na nossa vida. Por exemplo, isso que eu acabei de dizer. Se você tem um problema intestinal, talvez você está se sentindo desmotivado, sem esperança, sem fé, sem alegria. Pode ser uma coisa espiritual? Pode. Pode ser uma coisa meramente física? Ou pode ser uma junção dos dois? Pode. Então investigue, né? Investigue as coisas que estão funcionando mal aí no seu corpo. Teve uma situação recente que eu fui muito intencional de tentar descobrir uma coisa do corpo que eu sentia que estava prejudicando minha motivação, minha alegria, meu bom humor no dia a dia. Eu tinha sempre um sentimento que eu estava acordando cansado, sem estar muito descansado após a minha noite de sono, mesmo dormindo sem acordar e tudo mais. E aí eu fui investigar, um sentimento de cansaço, fiz exame de sangue, fiz exame disso, até cheguei lá na clínica de sono, onde detectou que eu estava com algumas questões na minha respiração durante o meu sono. Ou seja, se eu estou respirando mal enquanto estou dormindo, o meu corpo nunca vai ficar totalmente relaxado, porque tem que se esforçar para respirar mesmo na hora do sono. Então, eu acabei fazendo uma cirurgia de desvio de septo, de amidalite, tirei um monte de coisa aí para desobstruir o caminho, para respirar melhor enquanto eu durmo. Para quê? À toa? Não. Porque se eu dormir melhor, consequentemente eu vou ter mais alegria, vou ter mais paz, vou ter mais paciência, vou ter mais domínio próprio. Quem não dorme bem não tem paciência, não tem alegria, né? Quem acorda, quem está sempre cansado. Eu acho que quando a gente vê um bebê está irritado. Naturalmente, a gente pensa que está com sono, ou está com fome, ou então está com o intestino preso. São as coisas que eu falei aqui já hoje, né? Eu lembro uma vez que a gente fez uma oração fervorosa para o Gustavo fazer cocô. Por quê? Porque ele estava irritadíssimo e estava 3 dias sem evacuar. Isso interfere no fruto do Espírito em nós, não só no bebê, mas o adulto também. O adulto espera-se que ele ganhe mais maturidade para administrar as emoções, ainda que ele durma mal, ainda que ele não esteja se alimentando bem, ainda que o intestino não esteja funcionando bem. Enfim, o adulto espera-se dele uma maturidade maior, mas isso não significa que não afeta. A pessoa que dorme mal, ela provavelmente vai ter um estado de espírito mais irritado. Nós vivemos a geração que se alimenta muito mal. Sugiro que todos nós tomemos um suplemento de vitamina, de alguma coisa, porque a gente se alimenta mal. Grande parte de nós, né? Então, uma má alimentação pode fazer de nós pessoas mais cansadas e, consequentemente, com menos alegria, com menos paciência,
com menos fruto do Espírito. Então, essa é uma primeira separação que eu queria fazer aqui, né? Existe os cuidados com a saúde, de repente não vai afetar tanto a nossa espiritualidade, mas o tema da semana é saúde e espiritualidade. Existem cuidados com a parte orgânica do corpo que interferem na espiritualidade, impede, que pode favorecer o fruto do Espírito ou apagar o fruto do Espírito. Amém? Então, é importante que a gente esteja atento a isso e ser intencional com relação a isso. Sempre se lembrando nessa questão do descanso, por exemplo, que é uma coisa terrena, né? Um cuidado orgânico e material, que o próprio Deus destacou na palavra de Deus que ele trabalhou 6 dias, mas no 6º dia ele descansou. Isso é muito impactante para mim pensar, né, que o próprio Deus destacou lá que ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Eu fiz um curso, né, da Bíblia pela Jocum, que a gente estudou muito Antigo Testamento, e eu fiquei muito impactado como que Deus leva a sério ao longo da lei e das profecias a questão do cumprimento do sábado, né, ou Shabá, que é exatamente uma lei que estabelece o descanso como como um mandamento. Não é uma opção. Descansar é algo obrigatório para quem quer ter saúde. E a gente precisa estar muito ligado com isso, né? Especialmente, nós que estamos aí na rotina de igreja, né? Nós somos cristãos, a igreja, a espiritualidade, a fé, a participação nos cultos, no ministério, é uma forma que nos renova espiritualmente, né? Que é positivo, que traz saúde, que traz vida, que traz renovo, que traz esperança, mas que em muitos momentos também a gente precisa de ter equilíbrio, porque às vezes chega o fim de semana, né? A gente acabou de sair do celar. Eu lembro que fim de semana de celar, especialmente quando era fora da igreja, era um fim de semana que às vezes você trabalhava mais do que o resto da semana, né? Então, você trabalha a semana inteira, chega no fim de semana, às vezes você tem reunião disso, reunião daquilo, faz isso da igreja, faz aquilo, tem as coisas de casa, tem faxina, de repente passa um fim de semana inteiro e você não conseguiu nem parar um pouquinho, descansar um pouquinho, né? A gente precisa, mesmo como igreja, né, estimular o descanso, estimular a pessoa a pisar no freio também. Teve um momento da minha vida, na juventude, que eu tinha atividade na igreja todas as noites. Segunda era o site, terça era um discipulado lá com o pastor, quarta-feira era a escola de líderes, quinta era o pequeno grupo, sexta era o culto, sábado era a mocidade, domingo escola dominical, culto à noite, fora as reuniões. Era ruim? Não. Era o que eu mais gostava naquele momento, não era peso nenhum. A maioria das vezes, às vezes ficava um pouquinho pesado, mas dava para administrar numa boa. Mas isso deve ser o nosso modelo de vida, a vida inteira. Só é crente de verdade quem tem essa agenda completa todos os dias? Não, a gente tem que ter o tempo da igreja, né, o tempo do trabalho, mas tem que ter o tempo de dormir, tem que ter o tempo de investir na família, tem que ter o tempo de praticar uma atividade física, que é uma coisa que a gente quer destacar mais aqui nessa noite. Eu não sei se o pastor gosta dessa frase. Se o senhor fala essa frase, você me desculpa, viu, pastor? Eu nunca vi o senhor falando, não. Mas tem uma frase que eu não gosto, irmãos. Se você concorda com essa frase, me desculpe também. Mas, às vezes, as pessoas, para estimular a pessoa a orar, perguntam o que você faz de 12:00 às 6:00? Gente, isso, para mim, eu recebo essa frase, às vezes, como uma frase que eu não tenho direito nem de dormir. A gente precisa ter direito de dormir, descansar. Posso fazer uma campanha de oração às madrugadas? Claro. Posso ir na vigília? Claro. Posso fazer uma campanha de acordar 3h da manhã para orar? Amém. Mas a gente não pode se sentir culpado por dormir. A gente não pode se sentir culpado por passear, assistir um filme, conversar, sair, jogar a conversa fora.
nem tudo na vida tem que ser levado a sério, tem que ser peso, tem que ser com um objetivo, nossa, de salvar o mundo. A gente também tem o direito de fazer alguma coisa que simplesmente gere bem-estar. Então, nessa parte da atividade física que eu quero destacar rapidinho, agora nessa parte final, eu tenho até um testemunho interessante de um momento da minha caminhada que uma pessoa estendeu graça, entendeu que a atividade física era importante, mesmo comparado com uma situação aqui envolvendo a igreja, envolvendo Selar, inclusive, que acabou de passar. Era lá pelos 2006, mais ou menos, eu no começo da faculdade, a gente lá todo animado para treinar, fazer o time de futebol de campo da faculdade. Teve uma época que estava de greve, a gente ficava treinando quase todo dia. E aí chegou lá a época do campeonato. E aí você se esforça, você se dedica, você corre, e você tem expectativa de chegar no jogo e jogar, certo? No dia do primeiro jogo, reunião do Selar, das equipes, não sei o quê, tal, para planejar o Selar. E eu fiquei naquela, né? E agora? Eu vou na reunião, abro mão do jogo, eu falo que surgiu um imprevisto, dou um miguezinho assim, né, como se diz. Eu explico a situação, vejo o que o líder vai falar, e eu expliquei a situação, acabei optando pelo caminho mais nobre, né? Expliquei a situação para uma pessoa que foi muito abençoadora aí na minha caminhada, a filha do seu Guará, Cláudia Neri, era a líder do Selar na época. E ela me compreendeu, eu falei: Marcelinho, vai lá, quer saber? Vai lá no seu jogo, isso é importante. Vai lá e joga o seu futebol. E eu achei aquilo tão bonito, tanto que eu não esqueci 15 anos depois, né? Porque estendeu graça em cima de uma coisa que não é essencial. É essencial você ir para o jogo? Não. Mas a atividade física, as coisas que geram bem-estar, também são importantes. Não estou querendo diminuir nenhuma reunião de ministério, de evento ou atividades da igreja, muito pelo contrário, né? A obra de Deus, claro que é a nossa prioridade, mas a gente precisa de entender que o cuidado com a nossa saúde, a prática de atividades físicas, também é prioridade. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Se eu não cuido do meu corpo, eu não vou estar bem. Se eu não estou bem, de repente eu passo um tempo e eu não estou dando conta de fazer mais nada mais, estou cansado, desanimado, quero sair da igreja, estou com depressão. E aí? Quem que vai ter que dar conta disso? Então, é muito melhor a gente escolher o caminho da prevenção do que a gente ficar todo detonado lá na frente e ter que se consertar, né? Então, a atividade física, meu irmão, minha irmã, é uma coisa, né, que é indicada para todo mundo, seja criança, adulto, idoso, seja pessoa que já tem alguma enfermidade ou que não tem. Todo mundo deve estar se exercitando. É uma forma de cuidar do nosso corpo que se reflete em bem-estar, se reflete em transformar a nossa vida em um ambiente mais favorável para a ação do Espírito Santo. Se o nosso corpo está bem, nossa alma está bem, o nosso espírito está bem, a gente fica alegre, a gente fica com paz, com alegria, com paciência, com motivação, com autoestima. O espírito flui. Então, a atividade física, né, é recomendável para desenvolvimento de problemas, né, cardiovasculares, problemas ósseos, problemas musculares, problemas de circulação, diabetes. Esse momento aí da pandemia, né, muitas pessoas ficaram aí bastante tempo realmente muito sedentárias, né? Isso é uma questão séria, especialmente para os grupos de risco, que pessoal mais idoso. Muito tempo parado pode ter um comprometimento aí muscular, comprometimento ósseo, osteoporose, essas coisas, que o pessoal, mesmo que ainda continue estando mais em casa, precisa ficar ligado. Se a opção é ficar em casa, amém. Mas tem que tentar, mesmo em casa, então, reproduzir situações que estimulem
para que o músculo esteja ali se fortalecendo, o osso se fortalecendo, para que depois, quando puder voltar à ativa, as pessoas possam continuar tendo a mesma mobilidade de antes, a mesma independência, a mesma autonomia, né? Para que a vida continue sendo funcional quando a escolha da pessoa for sair de casa. Não pode ficar 6, 7 meses, 8 meses sem exercitar, sem que isso comprometa também outros funcionamentos do corpo. Então, é muito importante que todo mundo esteja ligado com relação a isso. Quem está mais em casa ainda, procure pelo menos fazer, né, um alongamento, carregar algum peso mesmo dentro de casa, alguma coisa, para ter esse estímulo. A gente tem que pensar que a vida não vai acabar agora, se Deus quiser, né? Vai prosseguir e a gente tem que continuar funcional, com saúde física, mental e espiritual. Para muitas pessoas, a atividade física não é tão prazerosa. Para mim, por exemplo, eu gosto muito, sempre gostei. Então, para muitas pessoas é desafiador. Mas mesmo para quem não gosta, organicamente, naturalmente, a atividade física contribui para o bem-estar, né? A atividade física libera, né, hormônios como a endorfina, serotonina, que são hormônios que ajudam realmente a gerar o sentimento de bem-estar, de aliviar a dor, de regular os níveis de estresse, de combater a depressão. Olha só como são coisas que têm tudo a ver com a nossa alma, o nosso espírito. A depressão, o estresse, a ansiedade, são grandes vilões desse século. A gente precisa de combater de forma ativa isso. Como? Espiritualmente? Com certeza. Emocionalmente? Com certeza. Mas o nosso próprio corpo tem a capacidade de gerar hormônios que ajudam a regular as taxas de estresse, de ansiedade, de combater a depressão. São mesmo os hormônios que liberam, por exemplo, com o uso de drogas e tal, mas são coisas que o próprio corpo produz de forma saudável, de forma totalmente natural e que traz o bem-estar para a nossa vida. Então, a gente não pode desperdiçar as armas que a gente tem. São coisas que o nosso próprio corpo gera à medida que a gente se exercita, que a gente sua, que a gente se esforça. Então, tem coisas orgânicas que o nosso próprio corpo produz quando a gente pratica atividade física. Mas também tem questões até mais elementares. Só de você realmente se desconectar da sua preocupação no dia a dia, você sair de casa um pouquinho. Eu, por exemplo, que tenho filho, mesmo dentro de casa, você está ligado no que está acontecendo, é difícil se desconectar. Você sai de casa, você vai fazer uma outra atividade, você se concentra ali numa outra tarefa. No meu caso, por exemplo, que gosta de jogar futebol, você pode estar preocupado com o que for, pode ser o maior problema do mundo. Você entra ali na quadra, é como se acabou tudo, você esquece daquilo, você está concentrado, você pode estar triste que for, você faz um gol, você fica feliz, não tem jeito. Você faz um golaço então, né, pastor? Dá uma caneta numa pessoa, né? Bom demais, né? Pastor gosta de bola também. A gente vai arrumar um futebol aí em breve, se Deus quiser. Então tem a questão hormonal, mas tem a questão da distração, tem a questão de você se concentrar numa outra tarefa. O que é a meditação, que é outra coisa que é muito estimulada para a qualidade de vida? É você se distrair intencionalmente de tudo que está à sua volta, se você se concentrar aqui, no presente, respirar, na sua respiração, no momento, não sei o quê. No esporte, automaticamente, na atividade física, você se desconecta, você se concentra numa outra coisa. Estou fazendo uma outra atividade, estou puxando esse peso aqui, então tem que concentrar toda a minha energia, o meu foco nesse negócio aqui, senão não vai dar certo. Então, você naturalmente troca o seu foco, você substitui as imagens que estão na sua cabeça, você troca imagens de tristeza, de preocupação, por imagens de alegria, de esforço, de uma concentração numa outra tarefa. E um terceiro ponto hormonal, né? Já falei, da concentração numa outra tarefa,
que eu falei, e tem a questão do grupo. Um ambiente com relacionamento, com amizade, seja com o professor, com as pessoas ali à volta, um ambiente de conversa, um ambiente saudável, né? São coisas que a gente precisa e que a atividade física, querendo ou não, proporciona também. Os lugares que eu fiz amizade na minha vida é a igreja e na quadra. Sempre meus melhores amigos era na igreja ou no futebol. Os lugares que eu sempre mais gostei de me relacionar, de fazer amizades. Então, irmãos, no momento existem limitações. Eu gostaria de fazer atividade física, mas está nesse momento da pandemia. É verdade. Não é tão simples. O futebol, por exemplo, não é uma atividade muito indicada no momento. Por quê? Porque fica lá todo mundo sem máscara jogando. É seguro? Não é seguro. Está aberto? Está funcionando? Está funcionando. Então fica a escolha da pessoa. A academia mesmo, musculação, é seguro? Nem tanto, porque é uma coisa que todo mundo está colocando a mão nos aparelhos, nos objetos. Mas nessa volta aí das academias, eu acabei, por exemplo, indo pelo caminho de fazer natação. E pesquisando sobre a segurança dessa atividade, por exemplo, eu descobri que esse está sendo um dos ambientes considerados mais seguros para a prática de atividade física nesse retorno aí da normalidade, entre aspas, aí das coisas. Por quê? Porque a piscina tem cloro, a piscina tem ozônio, tem não sei o quê. Então, são produtos que matam o vírus. Então, você vai estar realizando uma atividade mergulhado, literalmente, em uma coisa que mata o vírus. Então, natação, hidroginástica, né? A hidroginástica, né, tem a separação ali dentro da piscina, todo mundo fica distante, todo mundo dentro de um lugar que mata tudo, é uma atividade aconselhável, por exemplo. Mas natação e hidroginástica é uma atividade cara. É verdade. Eu acho, irmãos e irmãs, que dá para colocar a meta aí de uma caminhada tranquilamente, né? Dentro dos cuidados, você tentando procurar um lugar aí menos movimentado, tomando aí os seus cuidados aí básicos, você faz uma caminhada num lugar arejado. Se for encontrar alguém no caminho, você bota a máscara lá imediatamente, você usa o seu álcool gel, mas a gente precisa de ponderar verdades em cima da nossa ansiedade. Qual que é a característica do vírus? Ele é um vírus que se transmite facilmente. Então, a gente não pode dar bobeira, porque ele se transmite facilmente. Mas ele não é onipresente e ele não é imortal, né? São características que o vírus não tem. Então, se a gente está caminhando num ambiente pouco movimentado, que você não vai encontrar ninguém, que se você encontrar, você bota a máscara, você se distancia, você se higieniza, tem grandes chances de você estar seguro. Então, a gente precisa de movimentar, precisa de estar tomando sol, caminhar no sol, são coisas que geram saúde, que geram vida, que geram bem-estar e, consequentemente, vão fazer de nós, então, pessoas que vão ter mais alegria, mais paz, mais motivação, mais paciência, mais domínio próprio. O cuidado com o nosso corpo interfere na nossa espiritualidade. O corpo tem que ser um ambiente favorável para a ação do Espírito. Não adianta nada, sei lá, aqui a igreja estava bonita, né? Iluminação, telão, não sei o quê. Um ambiente favorável ao mover do Espírito. Pode botar o telão, pode botar os globos de luz aqui, as coisas igual estava. Mas se no meio do tapete tivesse um monte de lixo ali, acabou o ambiente, roubou o ambiente que estava favorável, de repente não está mais. Então, o Espírito Santo está em nós. Mas se eu estou alimentando ali só problema devido a dormir mal, alimentar mal, mau funcionamento do intestino, mau funcionamento disso, daquilo, sedentarismo, o meu corpo deixa de ser um ambiente favorável à ação do Espírito Santo em nós. Então,
Passando esse período de pandemia, ou se você já tem mais aí segurança, não está esquentando muito cabeça com isso, é importante a gente tentar pensar fora da caixinha também, como diz, né? Eu acho bonito ver, igual tem umas meninas aqui da igreja que faz jiu-jitsu, é uma coisa que é fora do esperado, vamos dizer assim, né? Gente, não existe ou disso ou daquilo. Tentou, não gostou, não perdeu nada, né? Tentou. Se não gosta, não gosta, mas de repente, numa dessa você descobre uma coisa que vai ser um ambiente gostoso, uma coisa que vai te dar prazer. A natação mesmo que eu estou praticando no momento, eu não aprendi na infância, eu aprendi com 20 e poucos anos. Não sabia nadar. Então, quem sabe você, mesmo depois de mais velho, depois de 40, 50, 60, 70 anos, ainda vai aprender uma coisa nova? Imagina? Aprender a praticar uma coisa que você não sabia fazer, né? Então, né, peça orientação disso também para descobrir algo que você gosta. Mas a grande mensagem que eu queria deixar nesta manhã, para a gente ir caminhando para o fim, é que você se lembre, né, no meio de tanta coisa que cada um tem que fazer, né? Às vezes é tão difícil, né? A gente pensa, nossa, a gente trabalha tanto e tem que limpar a casa, tem que cozinhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da igreja, tem que cuidar do discípulo, tem que cuidar de pagar a conta e disso, daquilo, e você pensa, gente, mas quando que eu vou investir um tempo para mim, né? Quando que eu vou investir um tempo para eu me distrair, para eu praticar uma atividade física? Mas sem que isso seja uma mensagem que seja um peso para cobrar em cima da sua agenda, né? Mas eu acho que a gente tem que priorizar cuidar de nós mesmos, priorizar praticar atividade física, praticar coisas que gerem bem-estar. É preciso de cuidar de nós. Não adianta nada a gente estar aí fazendo um monte de coisa e daqui a pouco a gente ser mais um na lista aí de estresse, ansiedade, depressão e abandono da fé. A gente tem que cuidar enquanto está bem. Ah, mas eu já estou doente, já estou ansioso, já estou depressivo, já estou estressado. Aí que tem que cuidar mesmo, né? Aí que tem que investir firme em todas as armas que existem. Se a arma é a terapia, amém. Se a arma é um aconselhamento pastoral semanal, amém. Se a arma é um culto de libertação, amém. Se a arma é atividade física, tem que usar todas as armas que a gente tem, a boa alimentação, o sono, para a gente vencer esses gigantes que estão assolando aí a nossa geração. A gente não pode aceitar que a nossa geração seja uma geração que é todo mundo ansioso, depressivo, desmotivado, triste. Mas existe um caminho que está no texto básico que a gente leu. O Espírito Santo habita em nós. E o fruto desse Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, é paciência, domínio próprio, longanimidade, benignidade. E se a gente criar um ambiente favorável para a ação desse Espírito Santo, com ações tanto no corpo, tanto na alma, quanto no espírito, eu creio que a gente pode ter uma vida em abundância. Amém. Graças a Deus, que bênção, né? Nós precisamos de cuidar verdadeiramente do corpo, da alma e do espírito. E realmente faz muito bem. A prática, né, do esporte é algo assim extremamente saudável, que você possa experimentar, não é isso? Foram dados aqui vários exemplos e separar um tempo, e o esporte também traz algo muito importante para a vida, que é a disciplina, não é isso? Eu sempre digo que eu tenho tempo para aquilo que está na agenda. Aquilo que não está na agenda, eu não tenho tempo. Então, o tempo, ele é o quê? É prioridade. Se você prioriza, sem sombra de dúvidas, você vai ter tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar Deus, para estar na igreja, para trabalhar, para estudar e também para praticar exercício, né, para a prática do esporte. Amém? Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico espiritual. Você está no Café com Cristo, uma colherzinha de fé, de esperança, amor e avivamento logo no início do seu dia. Nós vamos louvar a Deus com um cântico espiritual e logo após nós já voltaremos com os aniversariantes deste 1º de novembro de 2020.
Estamos concluindo o ano de 2020 com a graça de Deus. O pecado me separava de ti, Senhor. O diabo me condenava, era opresso pela dor. Tentava me esconder sem saber pra onde ir. O Senhor me encontrou e me resgatou das trevas. Naquela cruz sofreu, por amor morreu. Meus pecados me trazendo para a luz. O teu amor me salvou e me libertou. E hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Teu amor me salvou e me libertou. E hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O pecado me separava de ti, Senhor. O diabo me condenava, era opresso pela dor. Tentava me esconder sem saber pra onde ir. Mas o Senhor me resgatou e me encontrou nas trevas. Aquela cruz sofreu, por amor pecados me trazendo para a luz. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. O teu amor me salvou e me libertou. Hoje sou livre pra te adorar, Jesus. Salvou e me libertou. E hoje sou livre pra te adorar, Jesus.